Eu nunca imaginei que um dia eu teria que contar essa história. Nunca pensei que o homem com quem eu dividi minha vida, com quem sonhei em envelhecer ao lado, seria capaz de algo tão cruel. Sempre ouvi falar de traição, de abandono, de mentiras, mas parecia coisa de novela, sabe? Até que aconteceu comigo. E não foi só uma traição de amor. Foi uma traição de vida ou morte. Foi a vida da nossa filha colocada de lado. Por capricho, por vaidade, por prazer. A gente estava em casa, tentando se manter firme. Nossa filha estava doente, uma doença silenciosa, mas grave. Exigia tratamento contínuo, medicação cara, exames, consultas. A cada semana, uma nova luta. E mesmo com todo o medo, eu tentava manter a fé, porque eu acreditava que juntos, eu e ele, íamos passar por isso. Que o amor de um pai, pela filha, seria mais forte que qualquer obstáculo. Que o homem que dormia do meu lado todas as noites jamais deixaria faltar nada para ela. Mas enquanto eu corria de médico em médico, enquanto eu vendia o que podia para completar o dinheiro do tratamento, ele estava gastando tudo com outra mulher. Cada centavo que a gente tinha economizado, cada sacrifício, cada hora extra, cada renúncia, foi entregue de bandeja para a amante dele. Ele comprava joias, pagava jantares, viagens curtas, flores caras. E tudo isso, enquanto a nossa filha estava com febre em casa. Enquanto eu chorava escondida no banheiro, para não assustar ela. O mais doloroso não foi a descoberta em si, foi perceber que ele olhava nos meus olhos todos os dias e mentia. Ele me abraçava como se nada estivesse acontecendo, me dizia que ia dar tudo certo, me dava palavras doces, promessas vazias. E eu, boba, agarrada à esperança, acreditava. Porque quando a gente ama, a gente quer confiar, mesmo quando tudo grita o contrário. Mesmo quando o coração aperta e algo lá dentro diz que tem algo errado. Eu revivo essa cena quase todas as noites. Eu abrindo aquele extrato bancário, as mãos tremendo, os olhos tentando negar o que estavam lendo. O nome do restaurante caro, a loja de perfumes importados, o hotel. Eu lembro de ter caído no chão da cozinha. Lembro do silêncio. Lembro da sensação de desmaio, da vontade de gritar, de desaparecer. Eu só conseguia pensar. Como ele teve coragem? Como ele escolheu ela? Enquanto a nossa filha lutava pela vida. Eu me senti burra, fraca, tonta. Me odiei por não ter percebido antes, por ter confiado demais, por ter acreditado na imagem de pai protetor que ele tanto fazia questão de mostrar para os outros. Mas por dentro, ele já não era mais aquele homem. Eu passei tanto tempo tentando salvar minha filha que não percebi que quem eu precisava salvar, primeiro, era eu mesma. Porque eu estava presa num relacionamento onde eu era a última prioridade, onde até a filha dele era menos importante que o ego dele. A dor de ver um filho sofrendo já é indescritível. Agora imagina passar por isso, sabendo que o pai dessa criança não tá ali, não tá lutando junto, tá ocupado demais sustentando outra mulher. Uma mulher que sabia da nossa existência, que sabia da nossa filha, e ainda assim, aceitava cada presente, cada mimo, cada centavo manchado de abandono. Isso não é só traição, é desumanidade. É perversidade, é falta de alma. E sabe o que mais doeu? Foi tentar manter a calma diante da minha filha. Foi sorrir para ela, quando, por dentro, eu estava em pedaços. Foi dizer, vai dar tudo certo, meu amor, com a garganta fechada de medo e revolta. Eu queria protegê-la de tudo, inclusive da verdade sobre o pai dela. Porque ela o amava. Ela esperava por ele. Ela perguntava por que ele estava chegando tão tarde. E eu inventava desculpas. Porque como você explica para uma criança que o pai dela preferiu outra família? As pessoas acham que o fim de um casamento é uma escolha, que a gente simplesmente acorda um dia e decide ir embora. Mas não é assim. O fim começa em silêncio. Começa quando você sente que algo está errado, mas ainda assim, insiste. Quando você justifica atitudes imperdoáveis. Quando você se anula para manter o que restou. Eu lutei. Lutei demais.
Até que não deu mais, porque não era só sobre mim, era sobre a saúde da minha filha, e eu não podia mais aceitar migalhas. Se você está assistindo esse vídeo, talvez tenha vivido algo parecido, talvez esteja vivendo agora. E eu quero te dizer, não é culpa sua. Amar alguém que não te ama de volta não é vergonha. Vergonha é o que ele fez. Trair uma filha, tirar dela o direito de ser cuidada. Eu vou contar tudo o que aconteceu, sem filtro, sem esconder a dor. Porque talvez, na minha história, você encontre a força que precisa para sair da sua. E porque essa história não é só de sofrimento, é também de justiça. Antes de tudo acontecer, eu era só uma mulher comum, daquelas que acordam cedo, fazem café, preparam a lancheira da filha e correm para o trabalho com o coração apertado de saudade. Minha vida era uma rotina apertada, mas eu achava bonito. Tinha a ilusão de que todo sacrifício fazia parte de construir uma família feliz. E no fundo, eu acreditava que estava fazendo tudo certo. Eu era a que lembrava das datas importantes, que mantinha o lar em ordem, que tentava sorrir mesmo cansada. Eu carregava tudo nas costas e achava que isso era amor. Eu tinha uma visão quase romântica da maternidade e do casamento. Achava que amor verdadeiro era justamente isso: aguentar firme. Me ensinaram que mulher forte era a que ficava, mesmo quando tudo dentro dela queria ir embora. E eu fiquei. Em cada discussão, em cada silêncio pesado, em cada vez que ele me fazia sentir pequena, eu fiquei. Porque eu tinha medo de destruir a família da nossa filha. Porque eu achava que se eu tentasse mais um pouco, ele ia perceber o valor que eu tinha. Na época, eu não enxergava o quanto eu estava me apagando. Eu trabalhava o dia todo, voltava para casa e ainda cuidava de tudo. Janta pronta, casa limpa, filha no banho, lição feita. E ele dizia que estava cansado demais para ajudar, que o trabalho dele era mais difícil. E eu acreditava. Me doía, claro, mas eu sempre pensava: uma hora ele vai perceber, vai me agradecer, vai ver que eu tô dando tudo de mim. Era essa esperança que me fazia continuar. Tinha dias em que eu chorava sozinha no banho, mas limpava o rosto antes de sair, respirava fundo e sorria. Eu tinha que ser forte, forte pela nossa filha, forte pelo nosso lar, e também por ele, porque eu achava que um dia ele ia acordar e ver a mulher incrível que tinha ao lado. Eu acreditava nele, acreditava no nosso amor. E por isso, eu relevava as ausências, os olhares distantes, as promessas não cumpridas. Eu chamava isso de maturidade. Hoje eu sei que era medo. Quando nossa filha nasceu, eu pensei que aquilo fosse unir ainda mais a gente. E por um tempo, parecia que tinha dado certo. Ele segurou minha mão no hospital, chorou quando a viu pela primeira vez. E eu me agarrei àquele momento com toda a força, porque eu queria acreditar que estávamos construindo algo bonito, que nossa filha cresceria num lar cheio de afeto. Eu sonhava com isso, fazia planos, pensava no futuro. Nunca imaginei que tudo ia virar poeira. Olhando para trás, vejo que eu me anulava um pouco mais a cada dia. Eu parei de sair com as amigas, parei de cuidar de mim, parei até de falar das minhas dores, porque sempre que eu tentava abrir o coração, ele dizia que eu era dramática, que eu reclamava demais, que tudo estava ótimo. E por fora, a gente até parecia um casal estável. Nas redes sociais, fotos sorrindo, passeios em família, mensagens de aniversário, mas por dentro, eu me sentia sozinha, ignorada, invisível. Teve um dia que eu cheguei em casa com febre, exausta, e ele nem sequer perguntou se eu estava bem. Só reclamou que a janta não estava pronta. E eu? Eu fui para a cozinha, ainda de uniforme, tremendo de frio, e cozinhei. Não porque ele merecia, mas porque eu tinha medo de perder o pouco de paz que ainda existia. Eu andava pisando em ovos dentro da minha própria casa, e mesmo assim, ainda achava que era normal, que todo casamento passava por fases difíceis, que era só mais um momento. Ele nunca me bateu, nunca gritou comigo, mas me feriu de outras formas, com o silêncio, com a indiferença, com as palavras ditas, como quem cospe, com o descaso, com a falta de presença, com o olhar que já não me via. E mesmo assim, eu dizia para mim mesma: ele só está estressado,
É o trabalho. Ele vai mudar. A gente se acostuma com migalhas quando acredita que é o que merece. E eu achava que o problema era comigo, que talvez eu não fosse suficiente. E em meio a tudo isso, eu ainda dizia que era feliz, porque eu me agarrava aos momentos bons, às risadas da nossa filha, aos raros gestos de carinho dele, a cada vez que ele lembrava do nosso aniversário de casamento. Eu usava esses detalhes como prova de que havia amor. E isso me bastava. Eu era aquela mulher que todo mundo dizia guerreira, mas ninguém via o quanto eu estava machucada por dentro. Nem eu mesma, porque eu vivia para manter tudo em pé e esqueci de me cuidar. Se hoje eu conto isso, é porque muita gente vive o mesmo sem perceber. Porque muitas mulheres estão tentando manter uma família de pé sozinhas, achando que amor é sinônimo de sofrimento. Eu era assim. Eu acreditava que tudo que eu fazia era por amor. Mas hoje, entendo. Era por medo. Medo de ficar sozinha, medo de falhar como mãe, medo de admitir que aquele homem que eu escolhi para construir uma vida nunca me escolheu de verdade. Tudo começou com uma febrezinha insistente, daquelas que a gente acha que é só um resfriado. Eu dava banho morno, medicava, ficava acordada a noite inteira, checando a temperatura dela. No início, não me preocupei tanto. Crianças ficam doentes o tempo todo, né? Mas o problema é que essa febre ia e voltava. O rostinho dela ficava pálido, os olhos fundos, e ela começou a perder o apetite. Um dia, simplesmente parou de brincar. E ali, eu soube, no fundo da alma de mãe, que não era só uma virose. Levei ao médico no mesmo dia. Me lembro de estar suando frio na sala de espera, com ela deitada no meu colo, molinha. Eu tentava sorrir, passar segurança, mas por dentro, eu já estava em pânico. Quando a médica olhou os exames, ela franziu a testa de um jeito que me arrepiou. Saiu da sala e voltou com outro profissional. Em poucos minutos, estávamos sendo encaminhadas para um hospital maior. É só por precaução, ela disse. Mas no tom da voz, eu ouvi o contrário, e o medo começou a tomar conta de mim. No hospital, fizeram mais exames, coleta de sangue, ultrassom, ressonância. Minha filha chorava, cansada, e eu tentava ser forte por ela. Eu segurava sua mãozinha e dizia que logo íamos para casa, que era só mais um exame e pronto. Mas o tempo foi passando, o rosto dos médicos ficando mais sério, e ninguém me dizia nada. Foram quase 48 horas, sem respostas, dormindo sentada na cadeira, com a cabeça encostada na beirada da maca dela. A incerteza me consumia. Quando o diagnóstico veio, o mundo desabou. A médica sentou comigo numa salinha branca, com aquele olhar de quem já viu muita dor. E eu já sabia. Antes dela abrir a boca, eu já sabia. Ela disse o nome da doença, como quem pede desculpa. Explicou os termos técnicos, mostrou gráficos, falou de taxas e protocolos, mas tudo que eu conseguia pensar era: minha filha está doente, minha filha pode morrer. O chão sumiu, minha respiração falhou. Eu quis gritar, mas nem voz saiu. Não era o fim, ela disse. Havia chance de cura, mas precisava começar o tratamento imediatamente. Imediatamente. E era caro, muito caro. Medicamentos importados, sessões de terapia especializadas, exames constantes, hospital de referência. Tudo urgente, tudo caro. A primeira coisa que eu pensei foi: a gente vai dar um jeito, a gente sempre dá. E logo depois pensei: ele vai ficar do meu lado, ele vai me ajudar. Ainda existia esperança dentro de mim, ainda havia confiança. Saí do hospital com uma pasta cheia de papéis e uma filha desmaiada no banco de trás do carro. Ela dormia de cansaço, com o corpinho frágil, e eu olhava pelo retrovisor, tentando não chorar. Porque se eu desmoronasse, quem ia cuidar dela? Cheguei em casa, sentei na mesa com ele e expliquei tudo. Mostrei os papéis, repeti cada palavra da médica, implorei apoio. E ele ficou em silêncio. Não chorou, não se desesperou, apenas disse: a gente vê o que dá para fazer. Aquilo me doeu mais do que qualquer notícia. Nos dias seguintes, comecei a correr atrás,
Liguei para convênio, fui atrás de especialistas, pedi ajuda na empresa, vendi algumas joias que tinham valor sentimental. Abri mão de tudo sem pensar duas vezes, porque era a vida da minha filha. Ele dizia que estava ajudando, mas quase não participava. Chegava tarde, evitava conversar, desviava o olhar sempre que o assunto era dinheiro. E eu, mesmo desconfiada, ainda acreditava que ele estava em choque, que precisava de tempo para assimilar. A cada semana, os custos aumentavam. Novas demandas, novos exames. O nome dela numa lista de espera me dava calafrios. O tempo era um inimigo. O tratamento só funcionaria se começasse logo. Eu acordava todos os dias com o coração batendo acelerado, com medo de olhar para ela e ver que piorou. Tive crises de ansiedade que escondia dela. Dormia pouco, comia menos ainda, mas seguia firme, porque mãe não tem escolha. Mãe só vai. E eu ia. Sempre ia. Lembro de uma noite específica. Ela estava com febre alta e eu a levava nos braços para o pronto-socorro. Estava chovendo, eu sozinha, e ele não atendia o celular. Cheguei lá molhada, com a bolsa cheia de receitas e exames, e fui recebida como mais uma mãe desesperada. E era isso mesmo que eu era. Uma mãe implorando para que alguém fizesse alguma coisa. E mesmo com tudo aquilo, com todo o medo, eu ainda repetia para mim mesma: ele vai aparecer. Ele não vai nos abandonar. Como eu fui ingênua. Naquela altura, eu ainda não sabia que enquanto eu lutava pela vida da nossa filha, ele fazia planos com outra mulher. Que o dinheiro que poderia pagar o início do tratamento já não existia mais. Que tudo que a gente tinha guardado com tanto esforço tinha sido usado para bancar luxos e prazeres egoístas. Eu ainda não sabia, mas a verdade estava prestes a me atropelar. E quando veio, não teve aviso, não teve preparação, só dor. E a certeza de que eu nunca estive realmente acompanhada nessa luta. Naquela noite, depois de dias vivendo à base de medo e tensão, eu finalmente desabei nos braços dele. Sentei no sofá com os exames na mão, as contas em cima da mesa, e chorei como uma criança. Me sentia fraca, vulnerável, esgotada. E pela primeira vez em muito tempo, ele me abraçou. Um abraço longo, firme, quase protetor. Eu me agarrei àquele momento, como quem se agarra a uma tábua no meio do naufrágio. Ele me olhou nos olhos e disse com a voz grave, quase sussurrando: a gente vai passar por isso juntos. E eu acreditei? Chorei ali mesmo, no colo dele. Pela primeira vez, deixei sair tudo que eu vinha segurando há semanas. A dor, o medo, o cansaço. Eu precisava tanto ouvir aquilo, precisava acreditar que não estava mais lutando sozinha. E naquele instante, ele parecia sincero. Me pediu desculpas por estar ausente, disse que estava assustado, que não sabia lidar com a dor, mas que agora estava ali. Me prometeu que dali em diante seríamos um time. E aquilo foi como um sopro de esperança dentro de mim. No dia seguinte, ele acordou antes de mim, preparou o café da manhã, levou nossa filha ao laboratório para mais um exame e me mandou mensagem dizendo que ia dar tudo certo. Eu li aquela mensagem várias vezes, sorrindo entre lágrimas. Era como se o homem por quem eu me apaixonei tivesse voltado. Comecei a me sentir mais leve. Pela primeira vez desde o diagnóstico, eu respirei sem dor no peito. Voltei a acreditar que juntos a gente conseguiria enfrentar o mundo. Nas semanas seguintes, ele passou a participar das consultas, sentava do meu lado, fazia perguntas aos médicos, segurava a mão da nossa filha com carinho. Nos corredores do hospital, a gente andava de mãos dadas, e eu pensava: agora vai. Ele até sugeriu fazer um planejamento financeiro novo. Anotou valores, disse que venderia a moto se fosse preciso. Eu me emocionei. Era tudo o que eu queria. Um parceiro, um pai presente, um homem disposto a fazer o que fosse preciso. Eu voltei a sonhar, comecei a imaginar nossa filha recuperada, a gente tirando férias, depois de tudo passar. Cheguei a comentar com uma amiga que nosso casamento parecia estar se fortalecendo com essa dor, que talvez a gente tivesse reencontrado o amor que andava apagado. Ela me abraçou e disse: você merece isso.
e eu sorria com aquele brilho nos olhos de quem finalmente vê a luz no fim do túnel. Eu não sabia que era só mais uma ilusão prestes a ruir. Ele até começou a postar fotos com nossa filha nas redes sociais. Escrevia legendas bonitas, falava de gratidão, fé, superação. As pessoas comentavam, elogiavam, diziam que ela era abençoada por ter um pai assim. Eu lia tudo e me emocionava. Achava bonito, sentia orgulho, mas no fundo, havia uma parte de mim que ainda estava desconfiada. Um instinto quieto, um desconforto pequeno, como uma faísca que eu insistia em apagar, porque preferia a esperança, a dúvida. Teve um fim de semana em que ele preparou um almoço só para nós três, fez questão de cozinhar, pôs música ambiente, acendeu velas. Nossa filha estava rindo, mesmo doente, e eu olhava para ele e pensava: esse é o homem que eu escolhi. Ele parecia presente, carinhoso, envolvido. Tiramos fotos, brindamos com suco, e à noite, ele me abraçou e disse: tudo isso vai passar, a gente vai ficar bem. Eu queria congelar aquele dia, guardar dentro do peito para sempre. Mas foi justamente aí, nesse momento de aparente harmonia, que algo começou a desandar. Pequenas coisas, mudanças sutis. Ele passou a sair mais, dizendo que precisava resolver pendências. Voltava mais tarde, às vezes sem explicar direito. Quando eu perguntava, ele se irritava ou dizia que eu estava sendo paranoica, mas toda vez que eu pensava em confrontar mais firme, eu me lembrava daquele abraço, daquela promessa, daquele almoço em família, e me calava. A confiança é uma coisa curiosa. A gente demora tanto para construir, mas basta um pequeno detalhe fora do lugar para começar a ruir. E mesmo assim, eu segurava firme, por medo, por amor, por necessidade. Eu dizia para mim mesma: ele só está sobrecarregado. É muita pressão. Ele vai voltar a ser aquele que prometeu lutar comigo. Eu me recusava a acreditar que tudo aquilo tinha sido só encenação, porque aceitar isso significaria, de novo, encarar a solidão. Eu não sabia, mas a promessa dele nunca foi real. Era só um enfeite, um alívio momentâneo, talvez até uma tentativa de calar minha dor por alguns dias. Enquanto eu acreditava que ele estava ao meu lado, ele já tinha se afastado, mas o que me destruiu foi o quanto eu quis acreditar, o quanto eu precisei acreditar, porque quando você está à beira do abismo, qualquer sinal de apoio parece salvação. E ele me deu a mão, só para depois soltar. Foi tudo muito sutil no começo. Um dia, ele chegou mais tarde do trabalho, dizendo que teve uma reunião de última hora. No outro, disse que precisava fazer hora extra para cobrir um colega que tinha faltado. E eu, que estava tão grata por tê-lo ao meu lado durante o início do tratamento da nossa filha, não questionei. Pelo contrário, admirei a dedicação. Achei que ele estava realmente tentando. Achei que tudo o que ele dizia era para garantir que não faltaria nada para nossa menina. Só que os atrasos viraram rotina, e as desculpas também. Com o passar das semanas, ele ficou mais distante, menos presente nas consultas, mais impaciente nos diálogos. Quando eu tentava conversar sobre os gastos do tratamento, ele mudava de assunto. Às vezes, saía do cômodo como se eu tivesse dito algo ofensivo. E quando voltava, vinha com o celular na mão, distraído, falando de futebol, do tempo, de qualquer coisa, menos da filha dele. Eu tentava puxar conversa com delicadeza, com cuidado, mas era como se uma parede tivesse surgido entre nós dois. Lembro de uma noite específica. Eu estava sentada no chão do quarto da nossa filha, cuidando dela com febre, e ele chegou em casa quase meia-noite. Não entrou no quarto, não perguntou como ela estava. Passou direto para a cozinha, abriu uma cerveja e foi assistir TV. Eu fiquei ali, olhando o ventilador girar, com a testa dela pegando fogo no meu colo e um nó se formando na minha garganta. Não era só cansaço, era abandono. E eu comecei a sentir algo que ainda não tinha sentido até então: desconfiança. As senhas do banco sempre foram compartilhadas entre nós. Eu tinha acesso, mas quase nunca olhava. Sempre confiei. Mas com os custos do tratamento aumentando, comecei a conferir os saldos com mais frequência. E foi aí que vieram os primeiros sustos.
Gastos em horários estranhos, compras em lugares que eu não conhecia, saques em caixas eletrônicos distantes de casa ou do trabalho. Tentei não criar teorias, tentei me convencer de que tudo tinha explicação, mas o frio no estômago não passava. Um dia, perguntei diretamente: Você comprou alguma coisa no shopping hoje à tarde? Ele franziu a testa, fez cara de ofendido e disse que eu estava controlando demais, que aquilo era sufocante, que ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o dinheiro dele. Fiquei em choque. O dinheiro dele, e o tratamento da nossa filha, e os acordos que fizemos juntos. Eu quis gritar, mas me calei, porque mais uma vez eu ainda acreditava que aquilo era só um momento, uma fase difícil, uma crise que ia passar. Com o tempo, ele começou a me evitar, chegava e ia direto para o banho. O celular vivia no silencioso, virado para baixo. Levava até para o banheiro. Às vezes, saía dizendo que precisava resolver umas coisas e voltava horas depois com um cheiro de perfume diferente, o cabelo ajeitado, o olhar distante. E quando eu questionava, ele dizia: Você está paranoica, não tem nada acontecendo. E eu, confusa, exausta, me sentia culpada, até por duvidar. Como se o erro fosse meu, por desconfiar do pai da minha filha. A nossa filha começou a notar. Criança percebe. Ela perguntava por que o papai não estava indo mais com a gente nos exames. Dizia que sentia saudade dele, que queria ele mais por perto. E quando eu dizia que ele estava trabalhando, ela abaixava a cabeça e dizia: Mas ele não gosta mais de mim? Aquilo me cortava por dentro, porque eu também não entendia, não sabia mais onde ele estava, o que sentia ou quem era. O homem que me prometeu lutar ao meu lado estava sumindo aos poucos, como fumaça. Passei a viver em alerta. Cada passo dele, cada palavra, cada ausência, era analisada na minha cabeça como um quebra-cabeça impossível de montar. Minha ansiedade aumentou, meu sono sumiu. Eu sonhava com traições, com ele indo embora, com a nossa filha perguntando por que ele não ligava mais. Durante o dia, eu fingia que estava tudo bem, mas à noite, deitava na cama e encarava o teto por horas, com o coração disparado. Eu queria respostas, mas acima de tudo, eu queria não estar certa. Comecei a observar seus olhos. Ele já não me olhava como antes. Seu carinho era forçado, seus beijos sem calor. Até o jeito que ele me tocava era diferente. E eu fingia não ver. Me agarrava a qualquer migalha de atenção, como se fosse prova de amor. Porque a verdade é que aceitar o que meu coração já sabia doía mais do que fingir. Era mais fácil mentir para mim mesma do que encarar que, talvez, o pai da minha filha estivesse traindo não só a mim, mas a vida que a gente construiu. Mas a verdade tem um jeito cruel de se impor. Por mais que a gente tente ignorar, ela aparece. E no fundo, eu sabia. Sabia que algo estava errado. Que aquele homem que jurou me apoiar, que disse: "A gente vai passar por isso juntos", já não estava mais comigo. E a pior parte era perceber que ele ainda estava ali fisicamente, andando pela casa, dormindo na mesma cama, comendo do mesmo prato. Mas o coração dele já estava em outro lugar. Longe de mim. Longe da filha dele. Longe da dor que ele prometeu dividir. Naquela manhã, acordei com uma inquietação estranha no peito. Nossa filha tinha mais uma etapa do tratamento marcada, e eu precisava fazer um pagamento importante no hospital. Entrei no aplicativo do banco com pressa, já planejando os próximos boletos, quando levei o susto. O valor não estava mais lá. O dinheiro que passamos meses juntando, que vínhamos guardando com tanto sacrifício, tinha simplesmente desaparecido. Pisquei, atualizei a página, saí e entrei de novo. Nada. O saldo estava zerado. Por alguns segundos, fiquei paralisada, como se o tempo tivesse congelado. Meu primeiro instinto foi pensar que era um erro. Talvez o aplicativo estivesse com problema. Talvez o banco tivesse feito uma atualização. Qualquer coisa que explicasse aquela ausência absurda. Liguei imediatamente para o banco, esperando ouvir algo que me tranquilizasse. Mas a voz do atendente foi como uma facada. Ele confirmou: o valor havia sido transferido. Por alguém com acesso. Por alguém que tinha a senha. Eu, ou ele. Meu corpo gelou.
A garganta secou, e naquele instante, comecei a suar frio. Esperei ele chegar em casa, tentando me acalmar, tentando montar mentalmente um discurso que não soasse acusatório. Quando entrou, o chamei para conversar, e fui direta. Você mexeu na conta? Ele arqueou a sobrancelha, fingiu surpresa e perguntou por quê. Contei o que descobri. Disse que o dinheiro não estava mais lá. E então, veio a desculpa. A mais esfarrapada de todas. Ah, deve ter sido algum erro do banco. Talvez eles tenham lançado em outra conta por engano. Minha vontade era gritar, mas só consegui olhar para ele, em silêncio, tentando enxergar se ainda existia verdade naquele olhar. Ele continuou falando como se nada estivesse acontecendo. Disse que ia resolver, que ia ligar para o gerente, que era só uma confusão. Mas enquanto ele falava, algo dentro de mim gritava, um grito surdo, abafado, mas insistente. Aquilo não fazia sentido. O banco não transferia milhares de reais para outra conta por engano. E eu sabia, que aquela desculpa não era para me proteger. Era para se proteger. E ali, naquela sala, com a luz do fim da tarde batendo no rosto dele, a ficha começou a cair. Naquela noite, não dormi. Fiquei revendo todos os extratos, todas as movimentações, e foi então que percebi os padrões. As transferências começavam pequenas, escondidas entre outros gastos, mas nos últimos dias, tinham sido valores grandes, pesados, todas feitas do mesmo lugar, para a mesma conta. Um nome que eu não conhecia, não era o nome de um hospital, nem de uma clínica, era um nome de mulher. Ali estava, preto no branco. E mesmo assim, meu coração ainda tentava inventar desculpas, porque aceitar aquilo era aceitar que o homem com quem eu dormia era capaz do imperdoável. Pensei na nossa filha, nos remédios que ela precisava, no tratamento que podia parar a qualquer momento, na médica que já havia avisado que cada dia sem continuidade significava mais risco. E ali estava eu, no meio de um furacão, com o chão desabando sob os meus pés e tentando encontrar forças para não desabar também. Como eu ia dizer para ela que não podíamos mais pagar a próxima sessão? Que aquele papai que ela tanto amava tinha levado embora a única chance dela de melhorar? Quando confrontei ele de novo, dessa vez sem rodeios, ele explodiu. Disse que estava cansado, que eu só falava de doença, de dinheiro, de contas, que ele tinha direito de viver, que também precisava respirar. Eu ouvi tudo isso em choque, segurando a ponta da mesa para não cair. E quando perguntei, você usou o dinheiro da nossa filha para outra mulher? Ele não respondeu. Apenas abaixou os olhos. O silêncio dele gritou mais alto do que qualquer confissão. E naquele instante, eu soube. Tudo era verdade. Saí correndo, fui até o quarto da nossa filha, sentei na beirada da cama e chorei em silêncio. Ela dormia tão tranquila, tão indefesa, o rosto pálido, as mãozinhas frágeis. E eu ali, tentando encontrar coragem para continuar. Porque naquele momento, eu já não chorava só pela traição dele. Chorava por mim, por ela, pelo tempo que a gente perdeu, acreditando numa mentira, pela esperança que eu mantive viva, enquanto ele destruía tudo pelas costas. Nos dias seguintes, ele fingia normalidade, ia trabalhar, voltava, comia, dormia, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia mais olhar para ele, sem sentir raiva, desprezo, decepção. O homem que eu amei, o pai da minha filha, havia me traído de um jeito que ia muito além do amor romântico. Ele traiu a família, traiu a nossa luta, traiu a única chance que nossa filha tinha. E ainda tinha coragem de se sentar à mesa, como se fosse um pai presente. Foi nesse momento que eu soube. Algo precisava mudar. Eu não podia mais contar com ele. Não podia mais confiar. Não podia continuar fingindo que aquilo era normal. A realidade tinha batido a porta e me empurrado contra a parede. E eu precisava reagir. Pela minha filha, por mim. Pela vida que ainda podia ser salva, mesmo sem o homem que escolheu virar as costas para nós. A queda foi dura, mas ali começou a nascer uma força que eu nem sabia que tinha. Eu já desconfiava de muita coisa, mas nada poderia me preparar
para o que encontrei naquela noite. Estava procurando as contas para organizar as próximas despesas do tratamento da nossa filha, quando no meio da papelada caiu uma fatura de cartão de crédito. Comecei a folhear, esperando ver gastos com farmácias, exames, consultas, mas a cada linha que eu lia, meu coração batia mais rápido, minha respiração falhava. Joias caras, reservas em hotéis luxuosos, jantares em restaurantes sofisticados, tudo em nome de outra mulher. Eu já desconfiava de muita coisa, mas nada poderia me preparar para o que encontrei naquela noite. Estava procurando as contas para organizar as próximas despesas do tratamento da nossa filha, quando, no meio da papelada, caiu uma fatura de cartão de crédito. Comecei a folhear, esperando ver gastos com farmácias, exames, consultas, mas a cada linha que eu lia, meu coração batia mais rápido, minha respiração falhava. Joias caras, reservas em hotéis luxuosos, jantares em restaurantes sofisticados, tudo em nome de outra mulher. Senti o chão sumir sob meus pés. As imagens daquela mulher começaram a se formar na minha cabeça. Quem seria ela? Como ela podia aceitar esses presentes enquanto nossa filha estava doente, precisando de cuidados? Por que o homem que prometeu lutar ao meu lado preferia gastar nosso dinheiro com ela? A raiva tomou conta de mim, misturada com um desespero profundo. Era como se ele tivesse roubado não apenas o dinheiro, mas a dignidade da nossa família. Passei a madrugada revirando tudo o que encontrava: mensagens, extratos, e-mails. As provas estavam ali, nítidas e cruéis. Fotos dele com a amante, em lugares onde eu nunca imaginei que eles estivessem juntos. Presentes que eu jamais recebi, palavras doces e promessas sussurradas que ele nunca me disse. Cada nova descoberta era uma facada no meu peito, e a dor parecia não ter fim. Minha mente girava em círculos, tentando entender como ele foi capaz de tanta traição. No silêncio da casa, eu gritava. Gritava para as paredes, para o teto, para ninguém ouvir. Eu queria que ele sentisse a dor que eu sentia. Queria que ele percebesse que eu não era apenas uma mulher traída, mas a mãe de uma criança que estava sofrendo. Que ele tinha destruído o que era mais sagrado para mim. E tudo por uma amante, uma mulher que nem sequer sabia o sofrimento que ele causava. No dia seguinte, enfrentei ele com as provas nas mãos. Não tive forças para controlar a raiva que explodiu em mim. Perguntei por que ele fez aquilo, por que preferiu aquela mulher à nossa filha. Ele tentou se justificar, disse que estava confuso, que a relação não significava nada. Mas eu não quis ouvir, não queria mais palavras, queria ação. Queria ver um homem que assumisse a responsabilidade pelo que fez, mas só vi um homem sem coragem, um covarde escondendo a verdade. Enquanto ele tentava se defender, eu pensava na nossa filha, deitada no quarto dela, precisando daquele dinheiro para sobreviver. O contraste era cruel demais. A vida dela pendia por um fio, e ele gastava nosso dinheiro com festas, viagens e luxos para outra mulher. A traição que eu sentia não era só de amor, mas de humanidade. Eu não conseguia entender como alguém podia ser tão frio, tão insensível, tão egoísta. As noites se tornaram insuportáveis. Eu não conseguia dormir, não conseguia chorar. Minha cabeça girava entre a raiva e o desespero. Tentava me segurar pela nossa filha, pela esperança de que ainda pudesse salvá-la. Mas a sensação de abandono era esmagadora. Eu me sentia sozinha numa guerra que eu jamais imaginei que teria que enfrentar. E a cada dia que passava, a ferida da traição se abria mais, sangrando sem parar. As pessoas ao meu redor começavam a notar minha mudança. Eu não era mais a mulher que tentava manter tudo em pé, que sorria por fora enquanto chorava por dentro. Eu estava quebrada, exausta, mas determinada. Determinada a lutar, não só pela vida da minha filha, mas pela minha dignidade. Porque aquela traição não podia ser a última palavra da nossa história. Eu precisava me reerguer, mesmo que sozinha. Mas a dúvida persistia. Como seguir depois disso? Como confiar novamente? Como olhar para aquele homem, que antes foi meu parceiro, agora um estranho que roubou não só nosso dinheiro, mas também a confiança e o amor?
Eu sentia um misto de raiva, tristeza e uma vontade profunda de proteger minha filha a qualquer custo. E era essa vontade que me dava forças para continuar, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Eu não sabia ainda o que faria, mas uma coisa era certa. Aquele capítulo da minha vida precisava acabar. Eu precisava virar a página, por mim, pela minha filha, pela nossa sobrevivência. A dor era imensa, a traição cruel, mas a minha força, embora escondida, estava lá. E eu estava pronta para enfrentá-la. Porque quando tudo desaba, só resta uma coisa: recomeçar. Quando finalmente decidi confrontá-lo, meu coração estava em pedaços, mas minha voz tremia, com a força de quem não podia mais calar. Segurei as provas nas mãos e o encarei com olhos que não conheciam mais medo, apenas raiva e dor. Eu precisava saber. Precisava ouvir aquela verdade que eu temia. As palavras saíram como um grito, desesperadas, buscando uma explicação para tanta crueldade. Eu não queria apenas respostas, eu queria justiça para minha filha, para a nossa família destruída. Ele me olhou, com uma expressão cansada, quase indiferente. E quando abriu a boca para falar, eu não estava preparada para o que ouviria. A voz dele foi fria, como um punhal cravado no meu peito. Eu precisava ser feliz também. Aquilo soou como um soco no estômago. Como se todo o sofrimento da nossa filha, todo o meu choro, toda a luta que enfrentamos juntos, não significasse nada para ele. Foi a humilhação mais profunda que já senti. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Feliz, à custa da saúde da nossa filha, à custa do nosso amor, à custa de mim, a fúria tomou conta do meu corpo. Cada palavra dele me cortava como lâmina quente. Eu gritei, chorei, implorei para que ele me explicasse. Queria entender como alguém podia ser tão egoísta, tão cruel, tão frio. Ele desviava o olhar, sem um pingo de remorso. Eu sentia minha alma se despedaçar naquele instante. As paredes da casa pareciam se fechar ao nosso redor enquanto eu derramava tudo que estava preso dentro de mim. A dor de ser traída pelo homem que prometeu cuidar de mim e da nossa filha se misturava com a sensação de abandono total. Eu não era só a esposa dele. Era a mãe daquela menina que precisava desesperadamente daquele dinheiro, daquele amor, daquela proteção. E ele simplesmente ignorou tudo isso para buscar sua felicidade em outro lugar. Naquele momento, o silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel. Eu olhei para ele, esperando uma explicação, um pedido de desculpas, qualquer gesto de arrependimento. Mas tudo que vi foi indiferença. Era como se ele tivesse se transformado num estranho, dentro da minha própria casa. A sensação de incredulidade me dominou. Como o homem que eu amei tanto podia se tornar alguém tão distante, tão insensível? Eu precisava me recompor, mas a ferida estava aberta demais. Sentia a vontade de arrancar tudo dele, de expor cada mentira, cada traição, para que o mundo soubesse quem ele realmente era. Eu queria gritar para que ele sentisse a mesma dor que eu sentia. Queria que ele olhasse nos olhos da nossa filha e sentisse vergonha do que fez. Mas no fundo, eu sabia que não adiantaria. A dor dele era pequena perto da minha. Ao longo da conversa, percebi que não havia mais espaço para reconciliação. As palavras dele eram desculpas vazias, justificativas, que só serviam para tentar acalmar sua própria consciência. Eu precisava aceitar que aquele homem já não existia mais, que a pessoa com quem eu havia compartilhado tantos sonhos tinha escolhido um caminho diferente. Um caminho que não incluía mais nem a mim, nem nossa filha. Mesmo em meio à dor, uma faísca de força começou a crescer dentro de mim. Eu precisava ser forte por nós duas. Precisava transformar aquela fúria, aquela humilhação, em combustível para lutar por um futuro melhor. Eu sabia que seria difícil, que haveria dias de desespero, mas também sabia que não podia mais me permitir ser vítima. Eu precisava ser guerreira, mesmo que sozinha. Que a partir daquele momento, uma linha foi traçada entre o que eu era antes e o que precisava ser. Eu não podia mais fingir que tudo estava bem. Não podia mais aceitar desculpas, nem promessas vazias. Era hora de agir, de tomar decisões difíceis,
de colocar a vida da minha filha em primeiro lugar, custe o que custar. E isso significava enfrentar a realidade dura, enfrentar o homem que eu amei e que agora era meu maior inimigo. A dor daquela noite ficou marcada para sempre em mim, mas também me ensinou uma lição poderosa. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe dentro de nós uma força capaz de transformar o sofrimento em luta, a humilhação em coragem. E foi essa força que começou a nascer ali, no fundo do meu coração quebrado, pronta para me guiar rumo à reconstrução da minha vida e da vida da minha filha. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, sozinha, exausta, com o peso do mundo nos ombros. Aquele momento em que tudo parece perdido, onde a esperança se esconde e o desespero toma conta. Eu estava sem dinheiro, sem apoio, com uma filha doente nos braços, que precisava de mim mais do que nunca. Mas o pior não era só isso. O pior era sentir que, enquanto eu lutava sozinha, ele estava lá fora, vivendo uma vida dupla, postando fotos sorridentes com ela e com a amante, como se nada estivesse acontecendo. Cada nova imagem dele com a amante era uma punhalada no meu peito. Ver o rosto sorridente da nossa filha junto a eles, enquanto eu passava noites em claro, tentando juntar os trocados para pagar um exame, era insuportável. Eu me perguntava como ele conseguia fingir tanta normalidade, como ele conseguia esconder o que fez e ainda se mostrar para o mundo como um pai presente, como se aquilo tudo fosse uma mentira. Eu me sentia invisível, um fantasma na minha própria casa. Os dias se tornaram um borrão de angústia e solidão. A sensação de abandono era esmagadora. Eu não tinha para quem correr, não tinha alguém para dividir aquela dor imensa. As poucas pessoas em quem confiava não entendiam o tamanho da minha luta. Eu sentia como se estivesse afundando num poço sem fundo, onde cada esforço para subir era em vão. E a minha filha, minha pequena guerreira, era quem mais sofria com tudo aquilo. Não era só a falta do dinheiro para o tratamento, era a falta de um pai, de um companheiro, de um suporte emocional que me sustentasse. Eu me sentia sozinha, até nas tarefas mais simples, como levar minha filha para o hospital ou dar remédio na hora certa. A responsabilidade era toda minha, o peso, todo meu. E isso me deixava exausta, cansada até da vida, da luta, da dor. A cada dia que passava, minha tristeza crescia, se tornava mais profunda e silenciosa. Eu chorava em silêncio, escondida para que ninguém visse a minha fragilidade, porque eu precisava ser forte para minha filha. Precisava segurar a onda por ela. Mas às vezes, quando estava sozinha, a vontade de desistir me consumia. Deixar tudo para trás parecia o caminho mais fácil, a única saída para aquele tormento. Eu lembrava das promessas dele, das palavras doces que me disse no começo do tratamento, da falsa esperança que me deu. E aquela lembrança se tornava uma faca cravada no meu coração. Como pude ser tão ingênua? Como pude acreditar que ele estaria ao meu lado até o fim? A resposta veio clara. Eu queria acreditar. Queria um pai para minha filha. Queria um parceiro. Queria amor. Mas ele escolheu o caminho da traição e do abandono. Mesmo assim, em meio à escuridão, eu sentia uma chama fraca dentro de mim, uma vontade quase escondida de não me deixar afundar por completo. Eu sabia que precisava encontrar forças para lutar, para sobreviver, para cuidar da minha filha, mesmo que fosse sozinha, porque ela merecia isso. Merecia uma mãe que não desistisse, que enfrentasse o mundo inteiro por ela. Mas a tristeza me invadia em momentos inesperados. Ao acordar e ver o quarto vazio ao lado, ao ouvir o silêncio pesado da casa, ao lembrar dos sonhos que tínhamos feito juntos, eu me sentia esmagada pela solidão, pelo peso das responsabilidades, pela injustiça cruel daquela situação. E naquele fundo do poço, eu me perguntava se algum dia sairia dali, se teria forças para recomeçar. As contas se acumulavam. As ligações do hospital aumentavam, e eu sentia o tempo escorrer pelas mãos. A sensação de impotência era esmagadora. Eu fazia o que podia, mas parecia que nunca era o suficiente.
Cada dia era uma batalha, e eu estava sozinha lutando contra tudo e contra todos. Eu queria gritar por ajuda, mas as palavras morriam na garganta. E minha filha precisava de mim. Precisava que eu fosse forte. Mas naquele fundo do poço, no meio daquela tempestade de dor e abandono, algo começou a mudar. Uma pequena faísca de resistência, um fio de esperança tênue, que me dizia que eu não estava sozinha de verdade, que, apesar de tudo, eu ainda podia lutar, e que aquela luta seria por nós duas, por um futuro melhor, mesmo que o caminho fosse difícil e solitário. Porque no fim, eu era a única que podia salvar a nossa família.